de Gênesis, no capítulo 4. Livro de Gênesis, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo 17. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas Ada e Zilá: Ouvi-me vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. É muito importante esse versículo 26. É muito importante entendermos aí o papel de Sete e de Enos. A Sete nasceu-lhe um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. É a partir daí que o nome do Senhor começa a ser invocado. Vamos ao capítulo 5 para lermos uma porção aqui muito rapidamente. Na sequência, este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou Enos, viveu Sete 807 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos, gerou Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos, teve filhos e filhas. Todos os seus dias foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu 830 anos, teve filhos e filhas. Todos os seus dias foram 895 anos e morreu.
Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias dele foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. É um ponto de inflexão aqui muito importante. Todos os outros que estão descritos na genealogia, por mais que tenham vivido, gerou filhos, filhas, viveu tantos anos e morreu. A história de Enoque não acaba com a morte. O Enoque não morre. Ele vive 365 anos. Andou com Deus. E já não era porque Deus o tomou para si. Então preste atenção nessa geração, nessa linhagem de Sete, de Enos, de Enoque, e por fim, dessa linhagem vem Noé, através do qual Deus salva toda a humanidade. Vamos orar nesse momento, comece a pensar nessas coisas e vamos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. Curva a sua cabeça, que Deus tenha compaixão de nós e fale conosco. Senhor, nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus. Nós viemos aqui para cultuar ao Senhor. Viemos aqui para termos um encontro com o Deus das nossas vidas. Apresentar ao Senhor o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa invocação ao único Deus vivo e verdadeiro. Nós te amamos, Senhor, e não temos vida fora do Senhor, não temos alegria longe do Senhor. O nosso prazer é estar na presença do Senhor. E nós queremos, ó Deus, nesses momentos aqui juntos, falar com o Senhor, mas também, principalmente, pedir ao Senhor que fales conosco, que a Tua palavra possa alcançar a nossa vida, alcançar o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, que toda perturbação, que toda inquietação, que toda ansiedade caia por terra, em nome do Senhor Jesus, que as mentes, ó Deus, estejam cativas nesse momento ao Senhor, a Tua palavra. Livra-nos do tentador, dele que vem para roubar a Tua palavra. Que cada um de nós possamos receber a nossa porção aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória e para o Teu louvor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. O livro de Gênesis é, sem sombra de dúvida, um dos livros mais criticados da Bíblia. Principalmente a partir do século XVIII, com o avanço da Renascença, o racionalismo, o iluminismo, o apogeu da razão humana, os homens vieram com o seu método científico, o método histórico, exegético, científico, e invadiram a Bíblia com essa metodologia e vasculharam e dissecaram o livro de Gênesis, e é, consequentemente, um dos livros mais criticados em muitos aspectos. Mas lembre-se, esse livro que é criticado pelos homens, pela razão humana, uma razão humana
divorciada da graça de Deus e da fé em Deus, porque a crença não significa ignorância e irracionalidade. O fato de sermos crentes não significa que nós não pensamos. O fato de nós lermos a Bíblia com fé não significa que nós somos ignorantes e irracionais. A diferença é que nós lemos a palavra de Deus com entendimento, com racionalidade, mas também com fé e com a iluminação do Espírito Santo. O homem natural não pode entender as coisas espirituais. A razão humana, por mais brilhante que seja, é incapaz de apreender as verdades espirituais da palavra de Deus. Porque são mentes que não se submetem à revelação de Deus. São cabeças independentes, autônomas, arrogantes, que não aceitam e que não se submetem à vontade de Deus e à revelação de Deus. Mas quando nós olhamos para o livro de Gênesis, tão citado por Jesus, citado pelos apóstolos como palavra de Deus que é, nós passamos a entender muitas coisas, incluindo os dias atuais. E é por isso que nós temos aqui, nos domingos à noite, sempre que possível, pregado a palavra de Deus a partir do livro de Gênesis. E hoje, mais uma vez, nós lemos aqui Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 17, Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 1. E o que nós percebemos aqui? É que desde o Gênesis, desde os primórdios da humanidade, preste atenção nisso, nós sempre vamos encontrar na Terra duas gerações, dois tipos de ser humano que seguem caminhos diferentes e seguem caminhos opostos. Nós encontramos aqui uma geração que teme a Deus, que invoca o nome de Deus, que se submete à vontade de Deus e que quer viver uma vida agradável a Deus. Mas encontramos aqui também seres humanos como a outra geração, mas é uma geração de seres humanos que não amam a Deus, que não buscam a Deus, que não invocam a Deus, que não temem a Deus, que não se submetem a Deus. Uma geração autônoma, independente de Deus, que constrói a sua vida, que constrói uma sociedade à revelia de Deus, da palavra de Deus e da vontade de Deus. Duas gerações. A partir do capítulo 4, o livro de Gênesis nos mostra essa realidade, dessa humanidade que se afasta de Deus. A partir do que nós chamamos da queda, da transgressão da lei de Deus, da ordem de Deus, o homem é expulso da presença de Deus. O Éden, que era um lugar físico, mas também espiritual por causa da presença de Deus, todos os dias, Deus se manifestava ali à tarde, na viração do dia, para poder conversar e compartilhar com o homem as experiências de alguém que está aprendendo todos os dias. E Deus era a fonte de inspiração, Deus era a direção, Deus era aquele que guiava plenamente, nas descobertas, nas dúvidas, nas inquietações do ser humano,
Todos os dias havia ali um parlamento entre Deus e o homem certamente compartilhando as suas experiências, as suas dúvidas, a maneira de viver melhor, de forma agradável a Deus, e a presença de Deus era uma realidade. Por isso que aquele lugar era chamado de paraíso. Porque onde a presença de Deus está, onde Deus está presente, a harmonia de Deus, o shalom de Deus, a paz de Deus, transforma esse lugar num paraíso. Além de ser um lugar lindíssimo, extraordinário, a beleza era muito mais espiritual, por causa da presença de Deus, da graça de Deus, da luz de Deus que inundava aquele lugar. Mas os nossos pais, e consequentemente nós, fomos expulsos do paraíso. Perdemos esse fluxo contínuo e vivo da presença de Deus. Adão e Eva, agora fora do paraíso, com seus 2 filhos, Caim e Abel, a Bíblia diz claramente que Caim era do maligno. Olha que desfecho triste. Aquele casal no jardim do Éden, que vivia com Deus, à luz da presença de Deus, transgridem, viram as costas para Deus. E uma das primeiras coisas a acontecer é que um dos seus filhos, Caim, sucumbe e se transforma em alguém do maligno. Caim era do maligno e por isso matou o seu irmão Abel. Abel era do Senhor e por isso foi perseguido e morto por Caim. A morte se manifesta, a inveja se manifesta, a cobiça se manifesta, o ódio se manifesta, a agressão se manifesta, tudo isso porque o homem apartou-se de Deus, distanciou-se de Deus. Aí nós vamos ter 2 gerações na terra. Essa geração de Caim, que representa esse povo que não segue a Deus. A geração de Caim é um tipo, uma tipologia de uma geração que não segue a Deus, que não teme a Deus. A geração que seria a geração de Abel é uma geração que segue a Deus, a revelação de Deus, o temor de Deus. Mas Abel é morto. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, concede a Adão e Eva um novo filho, a quem eles colocam o nome de Sete. Sete não é o número 7, o nosso número 7. É interessante que nos Estados Unidos tem muitas pessoas, muitos homens com o nome de Sete. E aqui no Brasil nós não temos, né? E a razão é óbvia, porque 7 para nós é número. Mas Sete, esse nome no hebraico, significa recomeço, significa renovo, significa restauração da parte de Deus. Deus está agindo e fazendo algo novo através de Adão e Eva, levantando uma nova geração que é diferente da geração de Caim. Então, nós passamos a ter na terra, desde então, 2 gerações. Uma geração que, à semelhança de Caim, não segue a Deus. É gente, é ser humano, é criatura de Deus, é inteligente, é capaz, constrói coisas boas, é próspero, edifica, mas não com o Senhor. Não é com o Senhor, não é com a graça de Deus, não é com a bênção de Deus. Não vivem com Deus e para Deus. A geração de Caim
E eu busquei alguns versículos lá no Novo Testamento para a gente poder entender melhor. Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Abel é aceito por Deus e, consequentemente, as suas ofertas. Caim não é aceitável ao Senhor. Caim não é do Senhor, embora ele seja religioso, embora ele também cultue ao Senhor. Ofertas aqui é sinônimo de culto, de adoração. Caim também cultua a Deus, Caim também vai atrás de Deus, mas de uma forma que não agrada ao Senhor. Ele não é agradável a Deus. Ele não é justo, ele não é aceitável diante de Deus. Abel obtém o testemunho de justo. Abel é aceitável diante do Senhor. Ele é agradável ao Senhor. Hebreus 11:4. Lá em João, 1 João, capítulo 3, versículo 12, está escrito assim: que não deveríamos agir segundo Caim, pois Caim era do maligno, e por isso assassinou o seu irmão. Por que que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Esse é o Caim. E Judas, no capítulo único, no versículo 11, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Caim faz história, Caim tem uma geração, Caim se transforma num tipo de uma geração de seres humanos que não temem a Deus e que não invocam a Deus. É interessante que essa é a geração de Caim. Adão gerou Caim, Caim gerou Enoque, e quando gera Enoque, ele constrói uma cidade e põe nessa cidade o nome do seu filho Enoque. O Enoque gera o Irade, que gera o Meujael, que gera o Metusael e gera o Lameque. São essas 7 gerações que o Gênesis, no capítulo 4, apresenta de Caim até aqui o Lameque. De Adão a Lameque são 7 gerações. E o Lameque é exatamente esse descendente de Caim, que toma 2 mulheres, que é bígamo. E o Senhor Jesus, lá em Mateus, no capítulo 19, já vai dizer: mas vocês não tendes lido, não conhecem que desde o princípio criou Deus um homem e uma mulher, e que os 2 seriam uma só carne? Ou seja, essa descendência de Caim, ela não segue o caminho da revelação de Deus. Não anda de acordo com a vontade de Deus. Toma 2 mulheres, e eu imagino a conversa do Lameque com a Ada e com a Zilá. Cara, joia. Humor maravilhoso. Olha aqui, Ada e Zilá. Eu quero dizer uma coisa para vocês 2. Eu matei um moço porque ele me pisou. Assassinei outro porque fez isso comigo. Espanquei outro porque fez isso, aquilo, aquilo outro. Opa! Essa é a descendência de Caim. Violenta, assassina,
independente, autônoma, que não se submete a Deus, à sua revelação e à sua vontade. A geração de Caim é uma geração que vive longe de Deus, que não invoca ao Senhor, mas preste atenção em nome do Senhor Jesus. É o que nós chamamos de graça natural. Isso procede de Deus. Eles não seguem a Deus, eles não amam a Deus, eles não servem ao Senhor, não temem ao Senhor. Mas eles constroem cidades. Eles plantam. Eles colhem. Eles criam animais. Eles fazem tendas. Eles são habilidosos. Desenvolvem instrumentos musicais, desenvolvem o domínio do ferro, do bronze, do cobre, fazem ferramentas cortantes para a agricultura, para a guerra. Eles são prósperos. Eles são prósperos também. Eles não precisam de Deus. Ninguém precisa de Deus para ser próspero. Eles possuem uma prosperidade. Eles constroem cidade. Leiam aí, nós lemos agora mesmo. O homem, por ser criado à imagem e à semelhança de Deus, por si só, é capaz de edificar e de fazer coisas extraordinárias. Existem umas correlações que elas são abissais, burras, ignorantes da graça e da iluminação de Deus. Quantos países ricos, prósperos, mas que são completamente secularizados, que zombam de Deus, que ridicularizam Deus e a sua palavra, e são ricos, prósperos. De onde é que nós tiramos essa correlação de que prosperidade depende de uma vida submissa a Deus? Não, está aí a geração de Caim, muitos países e muitas nações que não temem a Deus, que são extremamente ricas. O que faz a diferença é que essa geração usa as suas habilidades, usa a sua inteligência, não para honrar a Deus, não para glorificar a Deus. A geração de Caim é extremamente habilidosa, constrói instrumentos musicais. Mas não é para gerar uma música que honra e que glorifica a Deus. Toda e qualquer forma de alegria, independentemente de Deus, é uma ofensa a Deus. Nós nos alegramos com muitas coisas boas que Deus nos deu, mas não podemos nos alegrar com essas coisas apartados da presença de Deus. Porque a verdadeira alegria, ela só tem sentido e plenitude quando vivenciada com Deus e para a glória de Deus. A comida é uma coisa extraordinária, a vida sexual é uma dádiva de Deus. Poder passear, passar alguns dias, como passamos agora na praia, contemplando o mar, gente, que coisa fantástica, que coisa fascinante. Mas sem Deus, sem a presença de Deus, sem a graça de Deus, tudo isso é inócuo, é passageiro. E assim é a geração de Caim. É uma sociedade sem Deus. Eles constroem cidade, eles vivem em comunidade, eles têm uma sociedade, mas Deus não é o centro dessa sociedade. O centro dessa sociedade é o homem, a razão humana,
à vontade humana. Essa é a geração de Caim. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, concede um novo filho a Adão e Eva, que se chama Sete. E o Sete gera um filho que se chama Enos. E a partir desse Enos, esse menino, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Ora, meus queridos, o nome de Deus não era invocado. Capítulo 4, versículo 26. O nome de Deus não era invocado. O nome de Deus não era buscado. A presença de Deus e a dependência de Deus não existia. Isso é um marco extraordinário registrado em relação ao nascimento desse menino. Naquela época o povo começou a reunir-se para adorar a Deus, proclamar seu nome e orar, enquanto os descendentes de Caim se vangloriavam da sua força, da sua valentia. Os piedosos descendentes de Sete davam glórias ao nome do Senhor. Uma geração que não busca e que não invoca, e nem por isso deixa de ser próspera. Uma geração que não busca a Deus, que não invoca a Deus, que é a geração de Caim, e que constrói muitas coisas, que prospera, que cresce, mas não é na dependência do Senhor, com o Senhor e para o Senhor. Está escrito aí. Por outro lado, nós temos, a partir de Sete, no nascimento do seu filho, que é Enos, a partir daí, há como que um avivamento, a partir desse pequeno remanescente, um raio de luz da parte de Deus, incendeia aquela geração, e eles começam a voltar-se para Deus, a buscar a Deus, a clamar a Deus, a orar ao Senhor, a submeter-se à vontade do Senhor, no temor do Senhor. Que coisa extraordinária. E vem dessa geração e só sai coisas boas, pessoas boas, abençoadas e abençoadoras. Eu li aqui na Bíblia, quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. São umas coisas interessantes que nós encontramos na Bíblia, né? A própria Bíblia fala para a gente não ficar aí tricotando a cabeça com genealogias e essas coisas que não têm fim. Mas é interessante que de Adão, Caim até Lameque são 7. Que de Adão, 7, Enos até Enoque são 7. De Adão até Enoque, Judas, versículo 14, quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Enoque vem dessa geração de Sete, desse povo que busca a Deus, desse povo que invoca a Deus. E o Enoque levou tão a sério esse negócio de andar com Deus, no meio de um mundo já corrompido, porque aquele mundo já começava a apodrecer, era um mundo já, tomado pela violência, e uma sociedade, mesmo próspera, longe de Deus, ela pode ser próspera materialmente, mas ela se corrompe moralmente e espiritualmente. É incrível quanto essas sociedades prósperas do mundo hoje, elas estão corrompidas moralmente.
Se vocês soubessem a quantidade de abortos que são feitos no Japão a cada ano, vocês ficariam horrorizados. A quantidade de abortos que são realizados na Europa, nos Estados Unidos, nós ficaríamos arrepiados de cabelo em pé. Porque são sociedades ricas, prósperas, mas que não seguem a Deus, não servem a Deus. E, consequentemente, se corrompem moralmente e espiritualmente. E Enoque, o sétimo depois de Adão, já nasce num mundo extremamente corrompido. Mas ele não segue o caminho de Caim. Ele não segue o caminho de Lameque. Ele segue o caminho de Sete. Ele segue o caminho de Abel. Ele segue o caminho de Enos. Ele segue o caminho daqueles que temem a Deus, que se submetem à vontade de Deus, que não querem viver de maneira autônoma e distanciado à revelia de Deus. Enoque foi trasladado para não ver a morte. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Glória a Deus. Meus queridos, o mundo sempre vai apodrecer. O mundo apodrece sempre. E cada dia ela apodrece mais. O que nos preocupa é a velocidade com que o mundo está apodrecendo. Mas no meio desse apodrecimento do mundo, sempre vai haver um remanescente fiel a Deus, que não vai se contaminar, que não vai se apodrecer com o mundo. Deus sempre vai encontrar Setes, Deus sempre vai encontrar Enos, Deus sempre vai encontrar Enoques, Deus sempre vai encontrar Noés, que não se corrompem, que não seguem o caminho de Caim, mas que seguem o caminho de Abel. Ah, como me encanta e como me anima, meus queridos. Como renova a minha fé e incendeia o meu coração. Saber que mesmo em meio à tremenda corrupção daqueles dias, um mundo tão apodrecido que Deus resolveu dar cabo de toda a humanidade por causa da corrupção moral, por causa da corrupção espiritual, por causa da violência. Deus mesmo disse: basta, não aguento mais a podridão dessa humanidade, vou dar cabo de toda a carne humana. Mas em meio a esse mundo apodrecido, em meio àquela podridão moral, espiritual, aquela corrupção moral, aquela corrupção espiritual, havia ali um Enoque que alcançou o testemunho de ser agradável a Deus. E Deus se agradou de Enoque de tal forma e de tal maneira que Deus disse: Enoque, não deixarei você passar pela morte, meu querido. Aos 300 e poucos anos, 1/3 daquilo que seus pais viviam, eles procuraram Enoque e já não encontraram, porque ele havia sido trasladado para não ver a morte. Foi buscado, não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes de ser trasladado, obteve testemunho de ser agradável a Deus, de ter agradado a Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não joga a culpa no mundo. Não joga a culpa no mundo que se apodrece, numa igreja que se corrompe, não. Joga a culpa em você mesmo,
nós não precisamos culpar os outros por nossas desventuras, não é? Porque nós, à semelhança de Enoque, nós podemos ser agradáveis a Deus. Nós podemos assentar no nosso coração: eu vou invocar ao Senhor. Eu vou servir ao Senhor. Há aí toda uma sociedade que se corrompe. Os filhos de Caim tocam e cantam, que é uma beleza, parece que é uma alegria só. Os filhos de Caim parece que cada dia estão mais prósperos, com as suas tendas, com os seus gados, com as suas mulheres, com as suas gerações, construindo as suas cidades. Mas não me importa, eu só quero uma coisa: eu quero o Senhor. Eu quero ser agradável ao Senhor. Eu quero amar ao Senhor. Eu quero servir ao Senhor. Mas que coisa mais idiota é essa de religião, de Deus? Isso é papo furado, é coisa de corruptores, isso é coisa ultrapassada, liberta disso. Não, não quero me libertar, eu quero servir Deus. Você é um ignorante, um burro, um estúpido. Sou. Mas eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele é real, eu quero servi-lo, eu quero invocá-lo. E daí? A partir de mim, nós invocaremos ao Senhor. Eu invocarei ao Senhor. Vocês acham que foi fácil para Enos? Acham que foi fácil para Enoque? Acham que foi fácil para Noé? Certamente que não. Mas essa história das duas gerações, essa história não acaba por aí. Lá vai, caminhando para e passo, junto ali, a geração de Caim, a geração de Enos, uma que não teme a Deus, estão no mesmo lugar, vivendo nos mesmos ambientes, mas a geração de Caim não invoca a Deus, a geração de Enos invoca a Deus e teme ao Senhor e ama ao Senhor. Só que, lá em Gênesis, no capítulo 6, diz que a geração dos filhos de Deus se apaixonou pelas filhas dos homens da descendência do Caim e começaram a se misturar. Quando você mistura Caim com Enos, não vai dar nada que presta. Quando a igreja mistura com o mundo, não precisa pensar que o mundo vai se converter, porque não vai. É incrível isso. Não adianta a igreja querer manter uma postura de amizade com o mundo, não vai dar certo. Não adianta querer a igreja assumir uma posição povo de Deus, geração de Deus, filhos de Deus, querer conciliar com o mundo, viver de um mundo de uma forma agradável com o mundo. Essa mistura não vai dar certo. Não deu certo aqui no Gênesis, no capítulo 6, não deu certo com Salomão. O Salomão ajuntou-se com aquele povo lá de outras nações, tomou outras mulheres, um homem que teve revelações de Deus, que Deus apareceu para ele em sonhos, fez coisas extraordinárias na vida dele, e no final da vida ele acaba um idólatra, corrompido no coração e na mente. Nunca deu certo e nunca vai dar certo. Não é possível conciliar trevas com luz. Que comunhão há entre as trevas e luz? Não tem. Que comunhão há entre a mesa do Senhor e dos demônios? Não há comunhão.
Que comunhão há entre a justiça e a injustiça? Não há, é impossível. Não há comunhão. A corrupção se acentua com a mistura entre essas duas gerações, filhos de Deus com as filhas dos homens. Na aproximação e na mistura, as trevas prevalecem. Incrível. Mas eu já falei isso aqui tantas vezes. Entram 8 pessoas dentro do elevador. 7 sadias. Uma contaminada com Covid. Dá um espirro lá e todo mundo fica contaminado. Por que a saúde dos 7 não sara o doente? É exatamente o infectado que contamina todos os outros. Ah, não, eu vou andar no meio deles e com eles, porque aí a luz do Evangelho vai brilhar e eles vão ser transformados. É óbvio, a luz brilha nas trevas. Mas, abra o olho. Os filhos das trevas são mais hábeis. Leiam a história da Bíblia e leiam a história da igreja. Todas as vezes que a igreja se aproximou do mundo, todas as vezes que a igreja começou a sua amizade com o mundo, nos valores, na política, assentando-se a mesas que não deveria assentar, o resultado é desastroso, o resultado é funesto. Na aproximação com a cultura, seja naquele tempo ou no tempo presente, os filhos de Deus foram absorvidos. A aproximação do mundo nunca trouxe nada de bom para a igreja. E sabiam que até hoje nós temos 2 gerações sobre a face da terra? Uma geração que hoje é encabeçada pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o primogênito de uma nova geração. Se alguém está em Cristo, é nova geração, é nova criação. As coisas velhas, a geração velha, o homem velho, a natureza velha, ficou para lá. É uma nova vida, uma nova criatura, uma nova geração. Então, ainda hoje, nessa terra, nessa sociedade, nós temos uma geração que serve a Deus, que anda com Deus, que ama a Deus, mas tem também uma geração que não anda com Deus. E não são somente os ateus, não é somente a esquerda. Tem muita gente boa que fala em nome de Deus, mas que o coração dele nunca foi de Deus. Que nós aprendemos aqui hoje, que desde a saída do Éden, 2 gerações percorrem a terra. Uma que anda com Deus, em amor, em dependência e comunhão com o Senhor. Outra que não anda com o Senhor. Constrói suas vidas em uma sociedade à revelia da presença de Deus. Uns como Sete, Abel, Enos, Enoque, Noé, escolhem andar com Deus em seus caminhos. Outros escolhem viver por si e para si. Podem prosperar, vão fazer grandes coisas, mas é uma prosperidade construída a partir do homem e para o homem. Nenhuma sociedade, nenhuma comunidade, nenhuma vida é plena e plenamente feliz sem a presença de Deus e sem a graça de Deus. Amém? Que esses referenciais fiquem como faróis para nós olharmos. Opa, isso aqui é coisa de Caim.
Não, isso aqui é coisa de Abel, de Enos, de Enoque, de Noé, de Davi, de Abraão, de Jesus. É aqui. Aqui é meu caminho. Não, isso aqui é coisa de Caim, isso aqui é coisa de Lameque. Ódio, violência, prostituição, fornicação, roubo, injustiça, malandragem, corrupção. Irmão, isso aqui é de Caim. Injustiça, isso nunca foi de Deus. Agora, por favor, em nome de Jesus, para nós encerrarmos. O Caim também cultua a Deus, ele vem lá com as suas ofertas. É só que ele não é agradável a Deus. Eu não sei qual que é pior. Às vezes eu fico pensando que, mesmo na loucura, a integridade, ela vale mais diante de Deus do que a dubiedade. Aquele povo de Israel, nos dias de Elias, eles conheciam o Senhor. Só que eles serviam a Deus e serviam a Baal. Elias falou, espera aí, gente, não é assim. Se o Senhor é Deus, servia ao Senhor. Se é Baal, então sirvam a Baal. Ora, meu querido, se você quer ir para o mundo, vai para o mundo. Se você não ama Deus, não ama a santificação, não ama a santidade, o seu caminho não é o caminho de Deus. Seja íntegro. Tem um cara que fez um estrago tremendo na fé ocidental. O famoso pensador Nietzsche. Ele disse, eu odeio o cristianismo, eu odeio a fé cristã com um ódio consumado. Porque a moral cristã é uma moral de escravos. Eu não sou escravo, não sou servo e não quero ser. Eu quero ser o homem autônomo, o Uberman, né? Ou seja, o Superman, o super-homem, que não depende de Deus, que não depende dessas crendices, que não depende dessas coisas. Louco, incrédulo, mas pelo menos honesto e íntegro. Agora, o duro é o tal do ateísmo não filosófico de dentro das igrejas. Pessoas que falam em Deus, mas a semelhança de Caim. Querem cultuar a Deus do seu jeito, da sua forma, da sua maneira, como se Deus fosse uma prostituta que aceitasse qualquer coisa. O relacionamento com Deus não é um relacionamento adúltero. O relacionamento com Deus é um relacionamento de fidelidade. Ou servimos ou não servimos. Enganamos a nós mesmos, mas não podemos enganar a Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, o apóstolo Paulo diz assim, olha, o firme fundamento de Deus continua tendo este selo. O Senhor conhece os seus. Eu acho, queridos, que não vai ter coisa mais triste naquele dia do que chegar lá. Ô Senhor Jesus, aleluia, Senhor. Fora, amigo, eu não sei quem é você. Nunca te vi, não te conheço. Não, Senhor, mas eu profetizei, eu expeli demônios, eu falei em teu nome. Fora, aparta-te de mim. Eu não sei quem você é. Você usou o meu nome, mas nunca me permitiu te usar. Nunca permitiu que eu trabalhasse na sua vida. Você nunca me serviu. Não sei quem você é. É assim, irmãos. É assim. Enoque andou com Deus numa geração podre, corrompida,
corrompida, apodrecida. Mas ele andou com Deus e obteve o testemunho de Deus. Não foi testemunho de homens, foi testemunho de Deus, de ser agradável a Deus, tanto que o Senhor o tomou para si. Vamos orar?